Existe um túnel sob a Europa, você sabia? Erdstall significa estável na terra, mas estável antigamente tinha um significado mais amplo, referindo-se a lugar ou localização. Estáveis na terra são lugares misteriosos subterrâneos, corredores e câmaras não feitos por meios naturais como cavernas comuns, mas sim escavados do solo e até mesmo cinzelados da rocha por humanos. Existem milhares desses complexos por toda a Europa. Alguns são de vários níveis e conectados pelo que os alemães chamam de Schlupfs, ou saídas estreitas, espaços apertados mal largos o suficiente para uma única pessoa. Contudo, o avançar de um nível para outro não é para os fracos. Para explorar esses túneis, é preciso ter coragem e se espremer por uma abertura com um pouco mais de 30 centímetros de largura. Os túneis geralmente têm um ponto de entrada e saída, o que significa que quase não havia fluxo de ar através dos sistemas. Eles costumavam se esconder em assentamentos antigos, às vezes em áreas florestais. Na maioria dos casos, os túneis são acessados por um eixo horizontal ou levemente inclinado para baixo. Porém, alguns são eixos verticais com diâmetro de 40 a 80 centímetros, equivalente a 16 a 32 polegadas. Os túneis parecem ter sido planejados e construídos por mineiros profissionais experientes, pois é evidente que o trabalho foi realizado propositalmente. Eles provavelmente se ajoelharam para cavar os túneis com ferramentas em forma de cunha, esculpindo nichos a cada poucos metros para suas lamparinas a óleo. Eles escavaram os corredores mais longos em forma sinuosa para reduzir o peso e pressão da terra ao redor. Nunca foram usados suportes. Arqueólogos testaram ferramentas medievais e concluíram que um grupo de 3 a 5 pessoas levaria meses para construir um complexo de porte médio, mais profundo. Subterrâneo. Em 2011, um fazendeiro de laticínios chamado Beat Agretana estava caminhando descalço pelas pastagens exuberantes da montanha Doppelberg, na Baviera, os belos picos cobertos de neve dos Alpes visíveis à distância. De repente, uma de suas vacas que pastavam caiu através da terra. Uma cavidade se abriu sob a infeliz vaca. No dia seguinte, Rudy, marido de Beat, saiu para examinar a cratera. Ele enfiou a cabeça para dentro e esticou o pescoço para espiar a escuridão vazia. Ao escalar para investigar, ele se indagava se poderia haver algum tesouro enterrado no túnel estreito e úmido lá embaixo. Enquanto caminhava diagonalmente para dentro da terra, Rudy percebeu que já não ouvia mais o mundo exterior, e respirar tornava-se cada vez mais difícil no ar estagnado e opressivo. Ele logo terminou sua breve aventura. Os Great Harners de Glonn, perto de Munique, descobriram túneis subterrâneos de pelo menos 25 metros de comprimento sob sua propriedade. Logo a conversa local se voltou para ser a moradia de goblins amigáveis. No final de junho, geólogos foram à propriedade para solucionar o mistério. 3 membros do grupo de trabalho para pesquisa de Erdstall retiraram a tampa de concreto da entrada do túnel e desapareceram na passagem escura. Dieter Alborn, líder da investigação, começou a rastejar por uma passagem de apenas 70 centímetros de largura. Andreas Mittermüller, seu colega, teve que retornar à superfície por falta de oxigênio. Alborn prosseguiu e achou uma madeira podre. Ele agarrou isso como se fosse uma joia preciosa, esperando que pudesse dar uma pista sobre a idade da caverna. Carvão foi encontrado em passagens na vila bávara de Rockomul. Foi datado do período entre 950 e 1050 d.C. Túneis por toda parte. Currais foram encontrados em várias áreas abaixo de fazendas, perto de igrejas, cemitérios ou no meio de florestas. Alguns foram encontrados abaixo de áreas urbanas e mercados, como os da cidade bávara de Obavitak e da tcheca Brno. Abandonados nos séculos XIV e XV, foram convertidos em adegas, com a expansão dos corredores e criação de áreas de armazenamento. É difícil imaginar que foram usados para esse fim originalmente, pois são muito estreitos e muitos enchem de água no inverno. Tampouco é o melhor lugar para guardar alimentos ou animais. Apenas recentemente as cavernas foram exploradas por arqueólogos profissionais.
Lambert Kanner, um padre beneditino da abadia de Gottwig, na Áustria, explorou as passagens do século XIX e escreveu seu livro Cavernas Artificiais de Tempos Antigos em 1903. Ele registrou como rastejou por 400 abóbadas usando apenas a luz de velas, descrevendo os túneis como passagens estranhas e sinuosas onde muitas vezes só se pode passar como um verme. Uma superestrada subterrânea? Então qual é a idade dos túneis? A análise do pólen indicou que eles remontam a algum momento entre os séculos X e XIII. Acredita-se que os túneis foram construídos no período de migração, entre os séculos IV e VI, quando tribos inteiras migraram, invadiram e se estabeleceram na Europa, deixando para trás suas casas e cemitérios ancestrais. Alguns pensam que os túneis e abóbadas foram criados naquela época para honrar os mortos. Outros creem que os túneis serviam de prisões para criminosos ou até masmorras para deficientes. Outra ideia é usá-los como locais de cura, onde os doentes poderiam melhorar, isolados, sem infectar o restante da população. Um relevo em arenito foi encontrado em Erdstuhl, na aldeia bávara de Bosenhütten, perto da cidade de Lindau, no Lago Constança. Ele retrata um duende com uma cauda presa em seu traseiro. Isso levou a especulações sobre os túneis terem algum tipo de uso sobrenatural para confinar demônios, mortos-vivos ou anões malignos. Segundo lendas, seres sobrenaturais como gnomos e elfos as construíram ou habitavam. Em certas regiões, os Erdstals receberam nomes que refletem sua associação com o folclore local, como Buraco do Anão, Buraco do Duende ou Caverna da Mandrágora. Especulou-se que os Erdstals estavam ligados a castelos e os túneis serviam como rotas de fuga secretas, conforme mencionado em algumas sagas. O problema aqui é que os Erdstals são famosos por terem apenas uma entrada e uma saída, o que tornaria o uso deles como forma de fuga bastante impraticável. Uma das afirmações mais extravagantes é que os Erdstals fazem parte de uma enorme rede interconectada de túneis subterrâneos que se estendem da Escócia até a Turquia, datando de 12.000 anos atrás, na Idade da Pedra. Eles até foram apelidados de uma antiga superestrada subterrânea que permite viagens seguras entre lugares, independente do caos na superfície. Há, claro, um erro gritante nesta teoria. Embora existam milhares de estábulos de rebanho, eles não estão conectados. Esconde-esconde. Nem todos creem em explicações supersticiosas ou sobrenaturais. O arquivista Joseph Weichenberger acredita que os túneis abaixo de assentamentos medievais eram esconderijos ou quartéis de inverno para as tribos teutônicas, já que muitos locais estão conectados a esses assentamentos. Joseph estudou as labirínticas galerias de Erdstuhl em primeira mão por mais de 30 anos. Sempre que uma nova descoberta é feita na Áustria, sua terra natal, ele corre com sua bússola e fita métrica para documentar o local sem medo de sujar as mãos. De acordo com Joseph, os túneis foram construídos durante o desmatamento medieval no século XI. Nesse período, colonos bávaros navegaram pelo Danúbio até as terras agrícolas a leste. As tribos Magyar, ou húngaras, inundaram a área por volta de 1042. Joseph acredita que os agricultores se escondiam nos túneis subterrâneos, com seus pertences valiosos para escapar dos ladrões que invadiam e ameaçavam as aldeias da região. Eles se esgueiravam pelos corredores estreitos e se escondiam juntos, tentando ficar silenciosos, enquanto os invasores vasculhavam suas casas procurando por itens valiosos para roubar. Ele afirma que um antigo relato, citação, conta a história de uma mulher que estava tão assustada de ser descoberta que sufocou seu bebê que estava gritando em uma loja de urnas. Sem saída. Um baluarte circular e as ruínas de uma ponte levadiça cercam a igreja fortificada de São Jacó em Kleinsettel. A igreja provavelmente foi construída no século XII e expandida no século XIV ou XV. Sob o coro há um estábulo terrestre para caminhada. A entrada fica no santuário, sob as pedras de calçada. Com cerca de 62 metros de comprimento,
e estende-se sob a igreja até alcançar o muro do cemitério. Joseph tem permissão especial para entrar apesar do risco de desabamento. O túnel vai se estreitando gradualmente à medida que se afasta da entrada. A água pingando do teto e pensar em todo o peso acima, especialmente considerando as pesadas colunas da igreja, pode ser bastante desconcertante. Joseph admite: certamente é desconfortável aqui, mas as pessoas estavam desesperadas para se manterem vivas. Para testar sua teoria, Joseph fez um experimento de sobrevivência. Ele e 2 colegas ficaram presos em um stand nerd por 48 horas. Logo, a falta de oxigênio fez os monitores apitarem e as velas piscarem de forma estranha. Quando respirar ficava difícil, os homens rastejavam por outros túneis. Joseph disse que o teste foi um sucesso. Porém, o pesquisador Dieter Almborn argumenta que, citação, algumas galerias foram usadas como esconderijos, mas somente muito depois, quando também serviram ocasionalmente como banheiros e depósitos de lixo. A espeleóloga austríaca Edith Bednarik, uma exploradora de cavernas, também se opõe à ideia de que os túneis teriam sido usados como esconderijos. Ela explica que um Erdstall seria uma armadilha mortal em caso de incêndio, pois não havia saídas de emergência. Edith também diz que dificilmente havia câmaras maiores onde as pessoas poderiam ter ficado, e os pequenos túneis eram estreitos demais para uma grávida passar. Se os aldeões aterrorizados fugiram para os túneis para se amontoarem, por que não há evidência arqueológica disso? Por que ninguém nunca deixou cair objetos ou vestígios de comida e tochas nas cavernas? A falta de evidências arqueológicas e o fato de os túneis parecerem varridos levaram algumas pessoas a acreditar que eram lugares sagrados, possivelmente para guardar corpos. Mas por que o propósito dos corredores foi mantido em tão grande segredo? Acredita-se que até 90% das catacumbas ainda estão intactas e ainda não foram descobertas. O fazendeiro Joseph Vasmier, que tem um Erdstall em sua terra, diz que é completamente silencioso lá dentro e ele adora isso. Citação: "E quando eu subo novamente, as estrelas parecem tão brilhantes que você sente que quase poderia tocá-las. Os túneis de Erdstall têm sido referidos como o último grande mistério da Europa Central."